Gente boa de Deus, é um prazer muito grande estarmos juntos retomando essa sequência dominical aqui em Brasília, nesse tempinho curto de 30 minutos que nós temos, mas que tem sido importante e tem feito diferença na vida de milhares de pessoas na cidade. Sem falar naquelas outras, num número muito maior, que assistem tanto através do nosso canal na internet, no www.vemvtv.com.br, gente que assiste na terra toda, como também aqueles que assistem a reprodução desse programa em outras estações do Brasil. A vocês todos, que sejam gente boa de Deus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. A sequência do texto, que começa no verso 7 e vai até o 36, ela não segue uma ordem cronológica. A cronologia a gente descobre através das conexões que há entre as diversas afirmações. Por isso, eu não me darei ao trabalho de ler na sequência que está escrito, mas lerei exclusivamente na sequência do que está dito, na cronologia que está insinuada no Evangelho, conforme as narrativas acerca dos últimos dias. Olhe só o que se diz. Primeiro, perguntaram a Jesus sobre Jerusalém, o Templo de Jerusalém. Isso foi no primeiro século. Com relação a essa pergunta, ele responde no verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída, portanto, há quase 2000 anos atrás. Então, naquele tempo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E foi exatamente assim que os que sobreviveram no ano 70, quando o general Tito cercou Jerusalém e a tomou, os que escaparam foram os que obedeceram isso aqui, saíram da Judéia, fugiram para os montes. Os que se encontram dentro da cidade de Jerusalém, retirem-se enquanto for tempo, porque se ficar lá dentro não vai sobreviver ninguém. E os que estiverem nos campos, não voltem para a cidade. Exatamente isso que os que sobreviveram fizeram, lembrando-se das palavras de Jesus no ano 70. Quem está dizendo isso não sou eu, por ilações históricas, mas por factualidade histórica de historiadores sérios. Porque nestes dias, ou porque aqueles dias, são dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito acerca da recalcitrância, da dureza, do empedernimento de Israel em relação ao que Deus falava pelos profetas. A dureza do coração deles quanto a não se converterem à verdade foi o que chamou sobre eles essas consequências todas aqui. E aí Jesus prossegue, falando ainda do que aconteceu no ano 70 da nossa era. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo de Israel. Cairão ao fio da espada, como aconteceu, e serão levados cativos para todas as nações, como aconteceu durante quase 2000 anos, até 1948, quando eles retornaram para a terra dos seus pais, para a terra de Israel, e conheceram a ira dos povos. Aonde foram perseguidos. E o clímax caricato dessa perversidade é o chamado Holocausto, deflagrado por Hitler, pelos nazistas, com 6 milhões de judeus mortos só naquele
acontecimento, naquele advento satânico no planeta, em pleno século XX. E eles foram, então, desde a destruição de Jerusalém, objeto dessa ira, dessa aflição, dessa perseguição, e Jesus conclui. E até que esse tempo, essa era, esse aeon, dedicado aos povos do mundo, chamados de os gentios, até que esse tempo se complete, Jerusalém será pisada por eles. Haverá presença ambígua, ambivalente, guerreira, terrorista, conflituosa, angustiosa. O pessoal vai dizer shalom, shalom, desejando paz, mas não haverá paz. Aí Jesus prossegue, e a gente tem que vir agora para o verso 9 do capítulo 21, para percebermos a sequência histórica. Porque Jesus está dizendo, antes disso, porém, acontecerão essas coisas, depois dessas coisas acontecerão essas, antes, porém, de todas essas, acontecerão essas. Então você tem que ler, levando em consideração esses antes e depois, que remetem você para uma cronologia que não está em sequência aqui. Então, seguindo essa lógica, e eu espero que você acredite que eu não sou um louco, nem um inventor de nada, se você quiser confira em Lucas 21, a sequência histórica vem para o verso 9 do capítulo 21, que prossegue dizendo: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. E a gente experimentou nos últimos 400 anos no planeta uma sucessão de guerras e revoluções, mudanças, alterações, monarquias caíram, impérios, Revolução Francesa, banhos de sangue, novas perspectivas ideológicas para todos os lados. Quando ouvirdes estas coisas, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Todas as revoluções, talvez a mais significativa e marcante delas foi a bolchevique na Rússia, depois a antiga União Soviética. Então lhes disse Jesus, depois dessas coisas, levantar-se-á nação contra nação. E a gente viu isso no que se chamou já de Primeira Guerra Mundial. Depois no que se chamou de Segunda Grande Guerra Mundial. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Será um mundo onde as diplomacias existirão em estado perpétuo, porque do contrário o que se conflagram são as guerras. Haverá grandes terremotos. E todos os centros de sismografia no planeta nos dão conta de que não só os terremotos sempre foram frequentes na Terra, mas que nos últimos 100 anos houve mais terremotos do que em tudo que se registrou na história humana passada. E nos últimos 30 anos se teve mais terremoto do que tudo quanto se tinha tido antes. E só para a gente ter uma ideia, de 4 meses para cá nós já tivemos mais terremotos na Terra do que a gente tinha tido na década anterior. E na última semana a gente teve tremores que aconteceram no Chile, com consequências no Pacífico, com consequências no Japão, com consequências no Brasil, com consequências nos lugares mais remotos da Terra, e será cada vez mais assim, tanto mais quanto a gente se aproxime desse tempo do fim. Jesus diz, prosseguindo, haverá grandes terremotos e epidemias, pragas, surtos e fome em vários lugares, não no mundo inteiro. O mundo inteiro não está passando fome, mas existem bolsões enormes de miséria inconcebível no planeta. E também ele disse, nesse tempo haverá coisas espantosas, coisas inexplicáveis. Para mim, a maior simbolização dessas coisas espantosas, além de tudo que a gente vê de progressos da ciência, de descobertas sobre a própria natureza do universo, sobre a possibilidade de existirem multiversos, mundos paralelos, sobre todas as entradas no mundo subatômico, o surgimento das nanotecnologias, dos mini-robôs
das miniaturas de tamanho de bactérias, movidas a bactérias para serem robôs enfiados nos nossos corpos, ou com um potencial enorme de saírem de controle e devorarem em 10 anos a Terra toda. A gente está vendo coisas espantosas surgindo todos os dias, mas provavelmente a maior caracterização ou a maior caricatura desse espanto todo sejam os tais dos OVNIs, os objetos voadores não identificados, que cada vez mais se apresentam numa perspectiva não de objetos que venham do espaço sideral, mas aqui do lado, de uma invasão de dimensão. Quem assiste o meu canal na televisão, a VMV TV, assiste dezenas de reflexões nossas sobre esses acontecimentos todos. Eu estou dando aqui uma pílula para você. Mas Jesus disse, nesse tempo haverá coisas inexplicáveis, fenômenos espantosos e também grandes sinais do céu, convulsão no cosmos, perigos vindos do espaço sideral, o mundo numa certa perplexidade em relação ao que pode vir, com subteza e com poderes maiores do que as nossas defesas vindo do céu. Alguém tem dúvida de que esse é um tema recorrente em todas as ficções científicas e hoje em todas as ciências que já não são ficcionais, são já praticamente factuais no que avaliam, no que analisam, no que dizem, no que propõem? Antes, porém, de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós. Aí ele dá aquela volta lá para trás, para o período apostólico, mas a sequência na cronologia histórica é: e também haverá grandes sinais do céu. Aí a gente pula para o verso 25 na sequência: haverá sinais no sol. E hoje a ciência está alarmada com as perspectivas do que possa estar acontecendo ao sol mesmo. Na lua, e daqui a pouco a lua vai se transformar em sangue. Tem argentino querendo ir para a guerra com inglês, e inglês com argentino por causa de petróleo nas Malvinas. Semana passada eles descobriram uma reserva poderosa de água na lua. Já imaginaram? Quando as nações da Terra com falta d'água no planeta resolverem brigar pela lua, vai se cumprir o que o profeta Joel disse, que a lua vai se transformar em sangue. Logo, logo a gente, na nossa alma endiabrada e na nossa volúpia incontrolável, vamos estar guerreando pela posse da lua. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, nos fluxos dos meteoros, nas agressões caindo sobre a terra, vindas do espaço, conforme nos diz o livro do Apocalipse. Enquanto isso, diz Jesus, sobre a terra, aqui no planeta, o que estará havendo? Angústia entre as nações, por causa do bramido do mar e das ondas. Parece que você está lendo o New York Times, o Globo, a Folha, o Estadão, qualquer notícia do Jornal do Dia. Está aqui dito por Jesus, há 2000 anos, os homens nesse tempo, entre todas as nações, vai ser uma questão nacional, mundial, global, estarão tomados por uma questão climática relacionada à perplexidade relacionada aos mares e às ondas. Essa semana a gente foi informado de que um iceberg 2 vezes maior do que a cidade do Rio de Janeiro se desprendeu do Polo Norte e está viajando pelo oceano com perspectiva de alterar mais dramaticamente ainda as correntes, os climas e os fenômenos climáticos no planeta todo. Ontem eu vi aqui no Brasil, no Nordeste, cenas de pânico em todo o litoral, porque as ondas estão deixando os seus termos, estão atravessando as fronteiras marcadas pela natureza há séculos, invadindo e cada vez invadirão mais, numa velocidade que a ciência não está prevendo e os políticos não querem admitir. Mas isso tornará mais grave do que a gravidade, com uma rapidez impensável. E os homens estarão em estado de perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
Haverá homens que entrarão e sofrerão de síndrome do pânico, em grande quantidade, que desmaiarão, faltará o fôlego, haverá vertigem, o estresse e a síndrome do pânico se universalizarão tanto que as pessoas desmaiarão de angústia. A gente já vê gente desmaiando de desespero, de angústia, de falta de opção, de abandono cósmico, de pânico em relação à sua orfandade universal e à falta de sentido para a vida e de segurança na terra, no céu, no mar, no ar, em qualquer dimensão. Assim estarão os homens, desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pensar no futuro gerará pânico e desmaio. Haverá aqueles, como já há, que não querem nem pensar no assunto, se alienam, se embriagam, se embebedam, evadem-se da realidade, fazem tudo para pensar que a vida é uma boate, é uma brincadeira, é só um aqui e agora, porque não conseguem ter nem mente para considerar as implicações do que já está acontecendo. Quem considera desmaia de angústia, sofre de síndrome do pânico, vai surtando. E há aqueles que se evadem, que se alienam, justamente para não terem que lidar com os fatos. Mas o fato, quer você queira admitir ou não, é um só. Chegou a hora, cada vez mais, me escute, isso é palavra de Jesus. Não é profeciazinha do Nostradamus, é palavra eterna, daquele que disse: passará o céu e a terra, as minhas palavras, porém, não passarão. Então, preste toda atenção no que está sendo dito, porque é assim que é e é assim que será. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois haverá uma desconstrução global. Os poderes hoje sinergeticamente conectados em harmonia no universo sofrerão uma desconstrução, eles serão abalados. Haverá uma geração que assistirá toda a ordem cósmica a entrar num processo de falência e de desconstrutividade sistêmica, e, portanto, avassaladora do ponto de vista exponencial na sua capacidade de se ir desconstruindo ante os nossos olhos. Alguém tem dúvida de que esse tempo é o tempo que a gente vive? Com acréscimos muito maiores que o livro do Apocalipse teria a fazer, a fenomenologia de modo básico aqui descrita por Jesus. E ele prossegue dizendo: então, depois de toda essa loucura, que a gente só botou o pezinho nela, ela ainda vai piorar enormemente, não tenha dúvida disso. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Aí, após ter dito isto, Jesus lhes propôs uma parábola. Olhem a parábola que ele propôs. Vede a figueira e todas as árvores. Observem as estações das árvores na natureza. A figueira é um exemplo. E aí ele prossegue dizendo: quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Começam a abrir flores, começa a haver um reverdecimento, começa a haver uma revitalização. Você sabe, pela própria sinalização dos vegetais, que o verão está chegando, que a estação está mudando. Quem tem sensibilidade avalia a chegada do tempo, no caso aqui do verão ou da estação, pela resposta natural que as plantas dão à chegada daquele tempo. Assim também, Jesus disse, quando virdes os aparecimentos, os frutos, os sinais, quando virdes estas coisas aparecendo, sabei
que está próximo o reino de Deus, que a estação da virada está chegando. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração que conseguir ver todas essas coisas ganhando sua concreção final. Não os seus arremedos, mas as suas concreções. Não as suas caricaturas, mas as suas realizações finais. Essa geração que vira esse conjunto, essa síndrome apocalíptica instalada definitivamente na terra, Jesus diz: em verdade eu vos digo que não passará esta geração que vir isto sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí vem o conselho dele para você, para mim, para todos nós que estamos vivos hoje no planeta, vivendo essa hora, vivendo esse tempo, vivendo esse momento do fim. Ele diz: acautelai-vos. Acautelai-vos por vós mesmos. Não precisem de advertências de ninguém. Instalem um software de prudência, de cautela, de sobriedade, de bom senso, de sabedoria em cada coisa que vocês virem, interpretarem, disserem, a elas se aliarem. Sejam cautelosos, a hora é a mais grave de todas as horas. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem lotados, sobrecarregados, com as consequências do que também vai cobrir o planeta como estilo de vida, como construção mental, como projeto de existência, a saber, as orgias, o culto ao hedonismo, a banalização dos prazeres será o ídolo maior dessa civilização. A embriaguez, que não é uma latinha 2, 3 de Skol, é um estado mental de surto, de loucura, de falta de sobriedade, de sensatez, de calma, de prudência. Ao contrário, essa embriaguez aqui é a mente entrega ao surto das pulsões, dos desejos desesperados. Quanto mais desespero na terra, mais desespero no coração humano. Quanto mais desespero no coração humano, mais os surtos incontroláveis de desejos irreprimíveis que se projetam em todas as direções, porque a alma diz: a vida não tem sentido, então que não tenha. Deixa eu viver o absurdo da minha própria existência. E Jesus disse: tomem cuidados também com as preocupações deste mundo, com o materialismo, com as agendas da fantasia e da mentira que tiram de vocês o foco do sentido da vida. Cuidado! Cuidado com que seja culto hedônico ao prazer. Cuidado com o surto das embriaguez, da embriaguez que tira a reflexividade, que tira a sobriedade, que tira o pé no chão, que tira a boa análise e que não entrega você ao espírito do suicídio. E tome cuidado com as preocupações deste mundo, porque elas cegam, matam a agenda de Deus no coração da gente e nos agendam para cumprirmos as pautas da vaidade, da morte, da pequenez, da mesquinharia e da alienação. Jesus disse: fiquem acautelados, porque aquele dia, quando vier, ele virá repentinamente, e ele virá como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem na face de toda a terra. Jesus está dizendo que essa é uma questão global, não local e não regional, ninguém escaparia dela. Que outra geração, até então, foi mais capaz de poder conhecer, detectar, saber e discernir as implicações de eventos globais do que essa nossa? Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é sobretudo para essa nossa geração e daqui para frente. Há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra e todo mundo vai ficar sabendo. Essa geração pode ficar sabendo de tudo que acontece na terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando
orando, vigiando, orando, não dando bobeira, não dormindo de touca, não se alienando, não virando avestruz e enfiando a cabeça do buraco, ao contrário, vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e elas têm de suceder. E então vocês poderem estar em pé na presença do Filho do Homem naquele dia. Era isso que eu queria dizer a você hoje, era ler o Evangelho, com essa calma com a qual eu o li, o explicando com a simplicidade com a qual eu explicaria a minha netinha. Então você que ouviu, você que, eu não sei quanto tempo já faz que eu estou falando aqui, se são 20 minutos ou 25, mas o tempo que eu esteja falando, eu estou aqui totalmente sem noção de quanto tempo eu estou falando a você. Mas você que está me ouvindo, guarde no coração essas palavras, porque elas não são minhas. Eu tenho certeza absoluta que eu preguei Jesus a você e preguei o que Jesus pregou aos demais. De modo que a minha consciência está absolutamente limpa, leve e tranquila, de que eu não agreguei palavra nenhuma minha ao sentido esmagador do Evangelho, fazendo diagnóstico da história humana e dizendo: quem viver para atender a essas demandas da história vai ser levado de roldão pelos acontecimentos. A salvação está em manter a mente em Jesus, no Evangelho, em não se curvar e não se dobrar às imposições dos tempos, a não aceitar a tirania do medo, do pânico, da angústia, a não achar que os homens, as circunstâncias, a natureza ou a fenomenologia cósmica que tem a última palavra sobre a nossa existência. Porque quem tem a última palavra sobre a minha vida e a sua vida é Jesus. E, meu querido, ele diz: eis que eu cedo venho e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Nós estamos terminando aqui, apenas agora eu fui informado de que só falta 1 minuto. Por isso, veja, leia o que apareceu aí o tempo todo sobre o meu site. Atualmente nós estamos usando o endereço www.caiofabiofilho.com, ou vá lá na VemVTV, www.vemvtv.com.br, e você assiste a gente 24 horas por dia. Só convidando você para hoje à noite no Teatro La Salle, às 18 horas, você viu o endereço 906 Sul, todo domingo. Venha, 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 meu irmãozinho. Esse é o meu convite a você. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos guarde e conserve a nossa mente firme em Jesus e no Evangelho. Tchau, tchau.